Após uma estranha nave alienígena ser avistada no espaço aéreo dos Estados Unidos, a Força Aérea envia um capitão chamado Irons para investigar o que é. Durante a missão, Irons não consegue identificar o que é, mas sua superiora parece já saber com o que estão lidando. Irons pergunta se pode atacar, mas seu superior manda esperar. Enquanto ele pede confirmação novamente, ele é instruído a se desengajar e retornar à base. Irons acha que tem algo estranho acontecendo, então ele desobedece a ordem e segue a nave para descobrir o que realmente é. Em outro lugar, um homem chamado Jack está acampando na floresta com sua esposa, Lily, e seu filho, Charlie. De repente, uma explosão acontece não muito longe da família, e Jack decide ir em direção ao local para ver o que aconteceu. Lily tenta impedi-lo, mas ele diz que pode haver pessoas precisando de ajuda por lá. Depois disso, Lily o deixa ir, e ele dirige sua van em direção ao local do acidente. Quase chegando lá, ele vê um homem na estrada e desce para perguntar quem ele é e se sabe o que aconteceu. O homem se revela ser Irons, e ele menciona que acabou de se envolver em uma colisão. Enquanto Jack pergunta com o que ele colidiu, Irons simplesmente o leva ao local do acidente. Quando chegam lá, eles veem a nave alienígena, que Irons chama de fenômeno aéreo não identificado, ou FAN. Jack parece chocado ao vê-lo, mas Irons parece bastante intrigado e diz que estava esperando há muito tempo para estar perto de um navio como aquele. Ele acrescenta que a tecnologia no FAN, fenômeno aéreo não identificado, mudará tudo no mundo. De repente, o FAN se abre e um objeto estranho em formato de bola surge. Uma voz computadorizada então anuncia que o objeto está analisando o planeta. Quando se aproxima de Irons, ele quase a pega, mas a voz diz que ele não é um guardião digno. O objeto então flutua na frente de Jack, e a voz automatizada menciona que ele foi aceito como guardião de um dispositivo. Enquanto Jack o segura, o dispositivo se conecta a ele e mostra algumas visões. Em seguida, inicia um modo de autodestruição do FAN. Com a explosão, o dispositivo de Jack cria um escudo protetor para ele, enquanto Irons é arremessado para longe. Depois disso, Jack se torna um herói chamado Guardião, que combate o crime em diferentes países. Sua identidade permanece desconhecida do público, e ele deixa as pessoas se perguntando se ele sequer é uma pessoa real. Enquanto isso, Irons começa um podcast no qual ele fala sobre os poderes da guarda. Em um de seus episódios, ele menciona que a guarda está usando tecnologia alienígena, e ele sabe como rastrear a fonte de energia, mas precisa de alguns recursos, com os quais espera que um homem chamado Argon possa ajudá-lo. 10 anos depois, Charlie está agora no ensino médio, e também parece ser um grande fã da guarda. Durante uma apresentação em sala de aula sobre fontes de energia, Charlie decide falar sobre a origem dos poderes da guarda, mas seu amigo, Berger, acha que é uma má ideia. Apesar disso, Charlie segue com sua apresentação e, enquanto isso acontece, uma garota chamada Maya entra na sala de aula, e ele parece chocado ao vê-la. O professor então menciona que Maya é uma nova aluna transferida da Turquia. Acontece então que Charlie e seus colegas a conhecem porque ela é uma antiga aluna que deixou a escola há algum tempo. Após o fim da aula, Charlie e Berger vão para o campo da escola para um jogo de beisebol. Enquanto caminham para o banco, os pais de Berger torcem alto por ele, mas ele acha que eles estão sendo estranhos. Charlie então diz que é bom que eles pelo menos consigam ir aos jogos dele, diferente do pai dele, que está sempre em uma conferência de que nunca acaba. Depois que chegam ao banco, Charlie pergunta a Berger se ele convidou uma garota chamada Lizzie para ser seu par no próximo baile da escola. Berger diz que está esperando até o último minuto porque é o que as garotas adoram. Quase que imediatamente, o irmão de Berger, Big Mac, chega até o banco e diz a Berger que a mãe deles quer que ele fique com o ventilador dele. Enquanto isso, Liz está sentada com Maya no jogo e grava um vídeo para falar sobre como está animada porque sua melhor amiga de alguns anos atrás voltou para a escola dela. Logo depois, o treinador coloca Charlie no jogo como arremessador, que enfrentará um garoto chamado Forrest, conhecido por ser um valentão. Enquanto Charlie arremessa a bola, Forrest rebate de volta para ele, e ele cai imediatamente. Mais tarde naquele dia, quando chega em casa, Charlie vê Lily assistindo ao noticiário sobre a guarda. Charlie pergunta se a história é sobre outro avistamento da guarda, e Lily confirma. Ela então pergunta se ele já arrumou as coisas e está pronto para ir para a casa do pai dele. Charlie diz que sabe que seu pai eventualmente ligará para cancelar,
e, coincidentemente, Lily recebe uma ligação de Jack. Acontece que, depois que Jack virou guarda, ele ficou tão ocupado combatendo o crime que mal tinha tempo para a família. Lily se divorciou por causa disso, mas ainda deixa Charlie visitar Jack, mesmo que ele quase nunca esteja por perto. Enquanto Lily conversa com Jack, Charlie continua assistindo ao noticiário e vê Argon sendo entrevistado. Argon é o CEO de uma empreiteira de defesa que tem sofrido perdas desde que a guarda começou a combater o crime ao redor do mundo. O repórter pergunta se ele acha que a indústria de defesa sobreviverá se a guarda continuar sendo útil, mas Argon menciona que todos precisam se preocupar com as consequências de quando o super-herói tiver um dia ruim. Enquanto Lily continua conversando com Jack, ele diz que talvez tenha que adiar a visita de Charlie, mas ela diz que ele não pode fazer isso porque o filho dele estava muito ansioso por isso. No fim das contas, Jack concorda em deixar Charlie ir até lá, e a ligação termina. Logo depois, Lily deixa Charlie na casa de Jack, mas ele simplesmente entra e ignora o pai. Depois que ele entra em casa, Jack pede desculpas a Charlie por ter perdido o jogo dele. Inicialmente, Charlie parece bravo com ele, mas quando Jack lhe dá um Nintendo Switch, ele fica feliz e aceita. Pouco depois, enquanto eles jogam beisebol juntos, Jack diz que o jogo não tem uma funcionalidade que permita que ele use uma jogada de bola escondida, Hidden Ball Trick, ou JBE. Charlie não sabe do que está falando, e Jack diz que é um truque que envolve fingir que vai jogar a bola. Então Jack recebe uma ligação e sai da sala para atender. Quando ele volta, diz que tem uma emergência no trabalho, e Charlie pergunta por que ele simplesmente não pode cancelar. Jack diz que é importante, e Charlie pergunta se é mais importante do que ele. Jack parece desapontado ao ouvir isso, mas menciona que quando voltar em alguns dias, explicará algumas coisas para Charlie para que ele entenda o que está acontecendo. Charlie diz que entende perfeitamente porque Jack é um pai péssimo. Jack não sabe mais o que dizer e pergunta se Charlie pode ligar para Lily para buscá-lo em casa. Charlie diz que vai fazer e liga para ela imediatamente para informá-la de que Jack já está saindo para o trabalho. Depois que a ligação termina, Charlie diz que estará lá em 10 minutos, e Jack o deixa em casa. Acontece então que Charlie ligou para Berger em vez de Lily porque ele ainda não quer voltar para casa. Depois disso, Berger concorda em ir à casa de Jack para que ele e Charlie possam passar um tempo jogando. Pouco depois, Berger chega à casa, mas ele traz Lizzie e Maya junto. Chocado com isso, Charlie os convida a entrar. Em seguida, chama Berger de lado para perguntar por que ele veio com as garotas. Berger diz que não queria que eles ficassem sozinhos, mas Charlie acha uma má ideia convidar Maya para casa porque acredita que ela o odeia. Ele acrescenta que é por causa dele que ela teve que mudar de escola, mas Berger acha que Maya não teria ido à casa se o odiasse. Ele também menciona que Charlie precisa criar coragem para convidar Maya para o baile. Charlie não acha que é uma boa ideia, mas mesmo assim vai encontrá-la enquanto ela está olhando as coisas no escritório do pai dele. Ao ver uma foto de Charlie com o pai dele, ela pergunta se o aniversário dele é no dia seguinte, e ele fica chocado e pergunta se ela se lembra. Maya diz que a data está escrita na foto, e Charlie menciona que ele não gosta muito de fazer alarde sobre seus aniversários porque eles geralmente são decepcionantes. Enquanto ele se apoia na mesa do pai, tenta se desculpar pelo que fez com Maya quando estavam na quinta série. No processo, ele move involuntariamente um pêndulo de Newton e destranca a porta para uma passagem secreta. Ao verem isso, Maya e Charlie ficam chocados e se perguntam o que tem lá dentro. Berger e Lizzie também entram no escritório, e eles acreditam que Jack provavelmente é um esquisito. Quase imediatamente, Lizzie começa a digitar diferentes combinações para destrancar a porta, e diz que é como uma sala de fuga, que geralmente exige procurar pistas pelo cômodo. Depois de tentar algumas combinações, a data de nascimento de Charlie é usada para destrancar a porta, e um elevador aparece atrás dela. Mesmo sem saber o que esperar, eles entram no elevador, que os leva a uma sala subterrânea enorme com vários aparelhos e coisas divertidas. À medida que as luzes se acendem, uma voz de computador menciona que a sede foi ativada. As crianças não fazem ideia do que isso significa, e enquanto caminham por ali, Maya pergunta como Jack pode ter construído um lugar desses embaixo da terra. Depois de um tempo, eles finalmente encontram alguns arquivos de missão, e Charlie percebe que eles estão no quartel-general secreto da guarda. Os amigos dele acham que o pai dele é o guardião, mas Charlie diz que o Jack provavelmente trabalha para o super-herói.
Maya e os outros acham que ele está em negação, e Charlie começa a se perguntar se Jack realmente poderia ser o guardião. Enquanto isso, Irons agora trabalha para Argon para rastrear a fonte de energia da guarda e encontrá-lo. Curiosamente, Jack tem sido muito cuidadoso ao longo dos anos, e Irons não conseguiu rastreá-lo. Após mais uma tentativa frustrada de encontrar o guarda, Argon visita o escritório de Irons e diz que está pronto para encerrar a operação. Irons acredita que ainda pode encontrar a guarda, mas Argon insiste que ele não pode continuar desperdiçando os recursos da empresa. Antes de partir, ele diz a Irons e sua equipe que eles têm até o final da semana para encerrar a operação. Em outro lugar, Charlie e seus amigos veem uma grande impressora 3D dentro do quartel-general secreto. Eles então percebem que a máquina foi usada para construir algumas partes da sala secreta. As crianças estão intrigadas com isso, e enquanto experimentam para ver o que pode fazer, imprimem diferentes engenhocas e pegam uma cada. Berger seleciona um objeto que funciona como um ímã e o chama de varinha magnética. Charlie ganha uma pulseira estranha que possui um display frontal, enquanto Lizzie, sem saber, pega uma sacola que acaba sendo um jetpack. Enquanto Charlie tenta entender o dispositivo que pegou, ele acidentalmente dispara uma forte onda de energia em Maya, e isso a deixa inconsciente. Enquanto Charlie se pergunta se ele a matou, Maya acorda, e descobre-se que a jaqueta que ela escolheu pode realmente minimizar o impacto de um ataque. Nesse instante, Berger mostra a eles um pequeno portal que faz sua cabeça desaparecer e reaparecer através de outro portal. Todos ficam intrigados com isso, e enquanto Maya pega uma chave na mesa, o G-móvel da guarda é chamado. A van parece bastante com a van do Jack, e Charlie começa a se perguntar se o pai dele é realmente o guardião. Enquanto isso, Berger convida Lizzie para o baile, mas ela diz que já vai com um cara mais velho. Berger não entende, e parece desapontado que Lizzie não será seu par. Pouco depois, Maya fala sobre a prova que elas têm no dia seguinte. Quando Lizzie diz que gostaria de poder ajudar a amiga com isso, ela tem uma ideia. No dia seguinte, eles levam o G-Mobile para a escola. Enquanto estão na aula, os 4 amigos trabalham juntos para usar o pequeno portal e passar a prova da Maya para Lizzie, para que ela possa escrever as respostas para ela. Isso funciona muito bem, mas quando a professora finalmente vê Berger colocando o objeto no armário dele, ela pergunta o que é. Berger diz que é uma escultura para o projeto da aula de arte dele. Mesmo que a professora não acredite nisso, ela simplesmente o deixa ir embora. Em outro lugar, uma das assistentes de Irons, Virginia, recebe um sinal da fonte de energia da guarda e liga para Irons para que ele venha verificar. Enquanto isso, Charlie pede ao seu treinador de beisebol para colocá-lo no jogo para que ele possa enfrentar Forrest novamente. Quando ele entra em campo, Charlie usa sua pulseira para arremessar a bola muito rápido, garantindo que Forrest não consiga acertá-la em 3 tentativas. O técnico do outro time não consegue acreditar nisso, enquanto todos ainda se perguntam como Charlie conseguiu fazer isso. Ele e seus amigos saem da escola com o G-Mobile. Charlie dirige muito rápido, e isso faz com que a polícia persiga a van. Então, Charlie aperta alguns botões com Maya, e isso libera algumas bombas de fumaça na estrada. Também dispara uma força magnética para mover alguns carros para fora do caminho e bloquear a polícia. Irons e sua equipe continuam captando sinais fortes da fonte de energia da guarda, e Virginia diz que o super-herói provavelmente cometeu um erro pela primeira vez em anos. Irons parece feliz com isso, e quando o G-Mobile chega na casa de Jack, ele recebe a localização e diz a Virginia e sua outra assistente, Havaí, que elas precisam ir para lá imediatamente. Enquanto isso, Charlie recebe uma mensagem de Jack dizendo que ele ainda ficará fora por mais alguns dias, e que ligou apenas para desejar um feliz aniversário ao filho. Charlie não parece interessado nisso e, ao entrar em casa, vê seus amigos brincando no quartel-general secreto. Eventualmente, Lizzie sobe para fazer uma ligação, e Charlie então vai encontrar Maya. Ela diz que deve ser estranho para ele estar descobrindo agora o verdadeiro trabalho do pai, e Charlie diz que está desapontado porque é quase como se eles não se conhecessem. Enquanto isso, Irons chega a casa com Havaí e Virginia, bem como 2 outros caras, Wisconsin e Jersey. Irons percebe que a fonte de energia está vindo de dentro da casa, então eles arrombam para encontrá-la. Em outro lugar, Charlie diz que não entende porque seu pai não lhe contou sobre ser o guardião. Enquanto ele pergunta se é realmente tão indigno de confiança, Maya diz que com certeza ele não era confiável na 5ª série. Charlie não consegue acreditar que ela se lembrou do que ele fez. Acontece que,
Quando eles estavam na quinta série, ele mentiu para a classe inteira dizendo que a Maya tinha mau hálito, e isso a deixou muito envergonhada. Charlie pede desculpas pelo que fez porque sabe que ela deixou o país por causa disso. No entanto, Maya parece confusa e diz que, na verdade, saiu do país porque sua mãe foi transferida para a Turquia a trabalho. Em outro lugar, Havaí encontra o elevador e conta para Irons sobre ele. Então, Irons entra no escritório. Ao ver uma foto de Jack com seu filho, diz que eles estão no lugar certo. Logo depois, eles chegam ao quartel-general secreto, e quando Maya e Charlie os veem com armas, eles rapidamente encontram um lugar para se esconder. Depois que encontram Berger, eles contam sobre os homens armados, e ele quase entra em pânico. Ele então sugere esperar até Jack voltar, mas Charlie diz que seu pai não volta por mais alguns dias. Maya então se lembra que Lizzie está lá em cima, e acontece que ela ainda está conversando com o cara mais velho. Como Berger diz que eles não conseguirão usar o elevador para salvar Lizzie, Charlie sugere verificar a garagem onde o G-Mobile está estacionado. Enquanto isso, Irons vê as atualizações da missão da guarda e percebe que ele não está por perto. No entanto, Virginia percebe que há chá quente na mesa e diz que parece que eles têm visitas. Irons acredita que pode haver outras pessoas na sede procurando pela fonte, então ele diz para Wisconsin e Virginia darem uma olhada no local enquanto Havaí e Jersey instalam os bloqueadores de sinal no andar de cima. Então, Irons coloca o local em lockdown, e as crianças ficam impossibilitadas de entrar na garagem. Enquanto isso, Jersey liga secretamente para Argon para informá-lo de que eles já estão na casa da guarda, mas encontraram um pequeno problema. Argon não parece nada satisfeito com isso e diz que já está a caminho. Assim que a ligação termina, Jersey vê Lizzie saindo do banheiro e corre imediatamente atrás dela. Eventualmente, ela encontra um bom lugar para se esconder, e Jersey não a vê. Enquanto Charlie foge com os outros para encontrar outro lugar para se esconder, ele vê o artefato alienígena. Depois que ele pega e olha dentro, ele tem algumas visões sobre como o mundo está caminhando para a destruição. Eventualmente, Berger e Maya dizem a ele que precisam ir, e ele leva o objeto consigo. Irons recebe um alerta de que a fonte de energia foi removida, então ele usa os alto-falantes da sede para avisar os invasores a desistirem, porque era para isso que ele veio. Ele acrescenta que, se eles não liberarem, ele não terá escolha a não ser atacá-los. As crianças estão assustadas com isso, mas ignoram a mensagem. Depois de um tempo, Argon chega à casa e pergunta o que está acontecendo. Jersey diz que os invasores estão lá embaixo, mas tem uma criança escondida em algum lugar da casa. Ele acrescenta que eles talvez tenham que sujar as mãos, mas Havaí diz que não mata crianças. Argon diz que não vai matar nenhuma criança, mas pergunta ao Havaí se pode matar adultos. Como ele diz que está acostumado com isso, Argon sinaliza para Jersey matá-lo, e ele faz como lhe foi dito. Lizzie observa isso de seu esconderijo e percebe que os homens são perigosos. Enquanto ela tenta se afastar, eles ouvem seus passos e Jersey imediatamente aponta a arma para ela. Então Lizzie diz seu nome e implora para que ele não a mate, porque ela é só uma criança. De repente, alguém toca a campainha, e Argon pergunta quem é. Então Lizzie menciona que é o encontro dela e que ela pode simplesmente pedir para ele ir embora. Acontece que o encontro dela é na verdade o Big Mac, e enquanto ela tenta dizer para ele chamar a polícia, ele é arrastado para dentro. Quando Argon então pergunta o que eles estão fazendo na casa, ele descobre que os outros invasores lá embaixo também são crianças. Ele então vai para a sede contar a Irons que os invasores são crianças, assim como Lizzie e Big Mac. Em outro lugar, Charlie, Berger e Maya percebem que os mercenários querem o objeto que eles encontraram antes. Charlie explica o que viu quando olhou para aquilo, mas Berger diz que eles precisam entregar isso aos bandidos para que possam ir embora em segurança. Charlie disse que não vai fazer isso porque a fonte de energia pertence ao pai dele. Ele acrescenta que eles podem se defender, e Maya o apoia. Antes que eles elaborem um plano, Argon usa os alto-falantes para avisá-los de que ele já tem Lizzie e Big Mac e que os matará se não receber a fonte de energia. Charlie ainda se recusa a desistir, e isso causa uma briga com Berger, que não quer que seu irmão seja morto. Maya eventualmente os separa e diz que eles precisam trabalhar juntos, mas Berger diz que prefere trabalhar sozinho.
Charlie e Maya então começam a pegar alguns de seus aparelhos, mas percebem que a bateria da pulseira de Charlie está fraca. Enquanto se perguntam o que farão, eles eventualmente percebem que a fonte de energia pode carregá-lo. Enquanto Argon está plantando bombas dentro da sede, ele esbarra em Berger. Apesar de parecer assustado, Berger consegue usar sua varinha magnética para nocautear Argon e amarrá-lo a uma cadeira. Ele então leva Argon para conhecer Charlie e Maya. Charlie e Berger então pedem desculpas um ao outro por terem brigado antes. Quando Argon acorda, ele vê as crianças e diz a elas que é uma boa pessoa. Ele acrescenta que a fonte de energia é um artefato alienígena que ele quer usar para tornar o mundo melhor. Ele também menciona que Jack deveria ter compartilhado isso com o mundo, mas ele guardou para si. Charlie acredita na história e Argon diz que os libertará se ele soltar a fonte de energia. Em outro lugar, Jack liga para Lily enquanto está em uma missão, e ela reclama que ele ainda não contou a Charlie sobre ser um super-herói. Jack disse que fará isso quando voltar e pede para Lily dar o telefone para Charlie para que ele possa falar com ele. Lily parece confusa porque ela acredita que Charlie ainda está na casa dele. Jack verifica imediatamente as filmagens de sua casa e vê Charlie e seus amigos no quartel-general, juntamente com alguns mercenários. Jack parece chocado com isso, mas então ele se vira e vai para casa. Enquanto isso, Charlie envia uma mensagem aos homens de Argon para encontrá-lo na sala de controle para pegar seu chefe em troca de Lizzie e Big Mac. Assim que chegam lá, Argon diz a Irons para deixar Lizzie e Big Mac irem embora. Depois que ele faz isso, Charlie cumpre sua promessa e entrega a fonte de energia para Argon. No entanto, Argon ordena que seus homens os capturem novamente. Charlie não consegue acreditar que ele os traiu, mas diz que são apenas negócios. Como Argon diz que precisa levar a fonte de energia para o laboratório dele, Irons pergunta se ele ainda vai mostrá-la ao público. Argon diz que vai, mas que não quer entregar sem uma análise adequada. De repente, Charlie começa a contar regressivamente com os dedos. Depois de um tempo, Argon percebe que está segurando um objeto falso. As crianças tentam fugir correndo, mas Jersey joga uma granada nelas. Felizmente, eles não se machucam com a explosão, mas Charlie perde a fonte de energia. Enquanto Jersey entende e leva para o chefe dele, Argon diz às crianças que a brincadeira acabou. Charlie e os outros então se juntam e se preparam para atacar os mercenários. Pouco antes de Argon pegar a fonte de energia, as crianças o atacam e o artefato cai no chão. Depois de lutar contra os bandidos por um tempo, Charlie recupera a fonte de energia, e Berger enfrenta Jersey, que atira nele. Felizmente, Berger usa o portal pequeno para se defender, e as balas acertam o armário dele na escola, porque era lá que ele guardava o segundo. Jersey ainda tenta socá-lo, mas Berger usa o portal novamente. O zelador ouve um barulho estranho vindo do armário e corre para chamar um professor. Logo depois, Berger e os outros começam a procurar uma saída, mas Charlie cai no chão quase no momento em que esbarra em Irons. Antes de se levantar, Irons diz para ele largar a fonte de energia, mas Charlie responde que não vai deixá-los roubar do pai dele. Então, Irons pergunta se o pai dele contou que o rosto de alguém teve que ser explodido só para que ele conseguisse seus poderes e se tornasse um herói. Ele acrescenta que a humanidade recebeu um presente, mas Jack o guardou para si. Enquanto ele coleta a fonte de energia de Charlie, Irons olha para dentro dela e vê as estranhas visões. Apesar disso, ele leva Charlie para conhecer Argon, que imediatamente pede a fonte de energia. Irons se recusa a desistir, e enquanto Jersey pergunta o que ele fará com as crianças, Argon o manda matá-las. Irons diz que o assassinato não fazia parte do plano, mas Argon parece não se importar. Ele então manda seus homens apontarem uma arma para Irons. Com isso, Argon coleta a fonte de energia. Antes que Jersey faça algo com as crianças, Berger usa sua varinha magnética para arrancar a fonte de energia da mão de Argon e jogá-la no portal. Enquanto Argon tenta recuperá-lo do armário de Berger, Big Mac usa um dos dispositivos para destruir o portal. Argon parece irritado, e enquanto pergunta onde eles enviaram a fonte de energia, as crianças permanecem em silêncio. Quase que imediatamente, Jack entra na sede e diz que é apenas um técnico de TI que ouviu falar de uma falha de segurança. Argon pergunta a Irons se Jack é da guarda, mas ele não diz nada. Os homens de Argon então impedem Jack de se aproximar mais e perguntam o que tem dentro da sua pochete. Jack diz que não é nada, mas ao abrir, ele tira a luva do seu traje e começa a atirar nos mercenários, mandando-os para o vazio. Durante a luta,
Jack para dizer ao filho que ele é o guardião, mas Charlie diz que já sabe. Depois de se livrar dos capangas de Argon, Jack tira as crianças da sala e diz que precisa encontrar a fonte de energia. Charlie explica o que aconteceu e como eles mantiveram o objeto em um lugar seguro. Jack diz que precisa disso porque a energia da armadura dele está baixa, e é por isso que ele só consegue usar as luvas para lutar contra os bandidos. Antes que eles partam, Argon aparece na frente deles vestindo um dos ternos sobressalentes de Jack e o ataca. Enquanto Jack cai no chão, Argon pede a fonte de energia para as crianças e ameaça matá-las. Então Berger revela onde ela está. Em seguida, Argon e Jersey entram no elevador com Berger. Antes de chegarem à casa principal, Berger rouba uma granada de Jersey. Quando estão prestes a sair do elevador, Argon manda Jersey plantar uma dentro, e ele faz exatamente isso. Antes de partir, porém, Argon tranca a porta e o explode, dizendo que não quer testemunhas. Charlie e os outros ouvem a explosão, e Jack pergunta o que realmente está acontecendo. Charlie então explica que Argon plantou bombas no quartel-general, e elas vão explodir em 5 minutos. Enquanto Charlie pergunta se há outra saída, Jack diz que há uma escotilha de emergência acima do ginásio. Antes que eles cheguem lá, Irons aparece e diz que não vai funcionar porque Argon trancou o sistema operacional da sede com um novo código. Já que eles têm que fazer algo o mais rápido possível, Charlie diz a Irons para cuidar dos ferimentos do pai enquanto Lizzie tenta decifrar o código para acessar o sistema novamente. Ele então acrescenta que ele e Maya vão comprar jetpacks novos para todo mundo. Enquanto Irons ajuda com os ferimentos de Jack, Jack pergunta por que ele está o ajudando, e ele responde que viu as visões. Jack diz que espera que Irons agora entenda por que ele precisava protegê-lo. Ele acrescenta que não foi fácil fazer isso porque perdeu o casamento e tem um filho que agora o odeia. Enquanto Charlie e Maya vão buscar os jetpacks, eles ficam presos na câmara da impressora 3D. Lizzie ainda não conseguiu decifrar o código, mas quando alguns materiais impressos estão prestes a esmagar Charlie e Maya, ela destrava o sistema. Depois disso, eles pegam os jetpacks e saem da sede antes que ela exploda. Ao saírem, eles notam que os homens de Argon estão prestes a aterrissar de helicóptero, então Irons diz que vai ficar para trás para mantê-los ocupados. Em outro lugar, Argon e Berger chegam à escola, mas a fonte de energia não está dentro do armário dele. Enquanto Berger se pergunta onde está, seu professor aparece e pergunta quem é Argon. Ele diz ser tio do Berger. Enquanto ela pergunta sobre sua fantasia, ele menciona que é apenas um grande fã da guarda. A professora vê o sangue na cabeça dele, mas Argon diz que é maquiagem. Ele então menciona que algo está faltando no armário de Berger. A professora pergunta se é o projeto de arte dele. Quando ele confirma, ela diz que o zelador o viu brilhando mais cedo. Ela então diz que trará para eles do escritório dela. No caminho para a escola, Jack reclama de como a sede sumiu depois de 10 anos de trabalho duro. Charlie diz que sente muito, mas que tal coisa não teria acontecido se o pai dele tivesse contado que era um super-herói. Jack diz que não foi fácil, mas Charlie não acredita nisso. Ele acrescenta que esperava que o pai dele confiasse nele, e então Jack diz para ele perguntar qualquer coisa que quiser saber. Charlie pergunta por que ele e Lily se divorciaram, e Jack diz que é complicado. Ele menciona que não queria ter que escolher entre ficar com a família ou ser um herói, mas não teve escolha. Depois que chegam à escola, Jack diz às crianças para ficarem dentro do carro enquanto ele vai buscar a fonte de energia. Como ele não conhece a escola, Lizzie dá a ele seus fones de ouvido, e ele entra. Depois de um tempo, ele passa pela vitrine de troféus da escola e vê uma foto do time de beisebol, além de um troféu que Charlie ganhou. Por coincidência, a professora sai com a fonte de energia, mas ela acredita que Argon é uma pessoa má, então ela dá um tapa na cabeça dele e entrega para Berger. Ele então foge e entra no local do baile da escola. Jack os vê correndo e imediatamente os segue. Enquanto Berger tenta detonar uma bomba, Argon o encontra. Antes que ele machuque Berger, Jack aparece e o confronta. Infelizmente, Jack não tem a menor chance contra ele sem seus poderes. Quando Charlie percebe que algo está errado, ele tenta sair do carro, mas seus amigos o lembram de que o pai dele queria que eles ficassem lá dentro. Charlie parece desapontado, mas ele diz que eles ainda podem ficar no carro para ajudar. De repente, ele dirige o carro em direção à escola e aperta um botão que o faz atravessar a parede, bem na hora em que Argon está prestes a matar Jack. Enquanto Argon se distrai, Berger joga a fonte de energia para Jack, e ele a pega.
Isso ajuda a recuperar toda a sua força com sua armadura, e ele imediatamente espanca Argon. Então, ele entrega a fonte de energia para Charlie e diz para ele segurá-la. Depois disso, Jack sai para continuar espancando Argon, mas ele eventualmente escapa. Jack volta para pegar a fonte de energia. Quando ele diz que perdeu Argon, ele aparece atrás dele e ameaça matar Charlie. Jack implora para que ele não faça isso, mas Argon pede a fonte de energia. Quando Jack decide desistir, Charlie o aconselha a não fazer isso. Ele também diz para o pai usar o HBT. Isso instantaneamente dá a Jack uma ideia, e enquanto ele finge jogar a fonte de energia, Argon solta Charlie. Argon não consegue acreditar que foi enganado, mas enquanto ele ainda tenta entender, Charlie joga a granada na fonte de energia, e Jack o abandona ali. Isso causa uma explosão que deixa Argon preso em um vazio. A explosão também parece ter atingido Charlie, e ele está agora inconsciente. Jack parece aterrorizado, mas Charlie eventualmente acorda. Jack abraça o filho e diz que sente muito por nem sempre estar presente para ele. Seus amigos também se juntam ao abraço, e Jack diz que precisa ligar para Lily. Depois que ela chega na escola, ela pergunta o que aconteceu, e Jack diz que já contou para Charlie sobre seus poderes. Charlie não consegue acreditar que sua mãe já sabia, mas ela diz que eles estavam esperando ele ficar mais velho antes de contar. Como Lily diz que eles podem conversar mais quando chegarem em casa, Charlie diz que tem algo que precisa fazer primeiro. Depois disso, ele vai encontrar Maya e a convida para dançar, e ela aceita. Muito tempo depois, enquanto Charlie e Jack estão acampando na floresta, eles recebem uma atualização de que a guarda é necessária para uma missão. Enquanto se preparam para partir, Jack mostra a Charlie o novo G-Mobile, e ele parece impressionado. Depois que entram no carro, Irons aparece em uma tela e diz que agora vai trabalhar como controle da missão para a guarda. Então, ele pergunta se eles estão prontos para a próxima missão e, quando respondem que sim, Jack tira o G-Móvel da floresta. Após ser escolhido como guardião de um estranho artefato alienígena, Jack se torna um super-herói, mas isso tem o custo de negligenciar constantemente sua família. Charlie não sabia disso e sempre acreditou que Jack era um pai muito ruim. Eventualmente, ele descobriu em circunstâncias estranhas, e isso o fez perceber o sacrifício que seu pai teve que fazer apenas para garantir que o mundo não fosse destruído.